Lucas capítulo 10, verso 1 a 20, a Bíblia diz assim: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio, como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: Paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e de cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás ao inferno. Quem vos der ouvido, ouve a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez, nós te suplicamos tua graça e teu favor. Pedimos que o Senhor nos dê a iluminação necessária para nos aproximarmos do texto sagrado. Que as verdades da Bíblia possam saltar não apenas aos nossos olhos, mas penetrar o nosso coração. E que sejamos impactados pela tua palavra e despertados por ela para fazermos o teu trabalho. É a oração que eu faço em concordância com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, tome assento. Observe que o capítulo 10 de Lucas é um capítulo exclusivo deste evangelho, de fato. Os 3 eventos que Lucas vai registrar aqui são eventos que não estão contidos em nenhum outro evangelho. Aliás, o Dr. Warren Wiersbe olha para esses 3 eventos que estão aqui e diz que aqui está aquilo que é chamado de a missão integral da igreja. Cristo vai trabalhar do verso 1 até o verso 20 com a missão dos 70. Então nós teríamos uma ênfase aqui na obra da evangelização. Nos versos seguintes, a partir do verso 21 até o verso de número 37, Jesus vai falar sobre a parábola do bom samaritano, então a ênfase seria a ação social, e do verso 38 até o final, a experiência com Marta e Maria. Jesus estaria dando ênfase aqui à questão da devoção e da piedade.
Segundo o Dr. Warren Wiersbe, aqui está o cerne da vida da igreja: evangelizar, cuidar dos necessitados e cuidar da piedade e da devoção. Por uma questão estratégica e por uma questão de ênfase do dia, nós vamos tratar apenas da questão da evangelização, que está contida aqui na missão dos 70. Chamo sua atenção para como o texto começa. O relato de Lucas diz assim: depois disto. Essas expressões que estão na Bíblia não estão aqui casuisticamente. Elas estão aqui com algum propósito. Quando Lucas diz depois disso, ele está evocando aquilo que vem antes. Ele está dizendo que alguma coisa aconteceu antes. Depois do quê? Depois de dois fatos. Depois que Jesus havia sofrido a rejeição dos samaritanos. Quero lembrar a você que esse texto aqui faz parte da última semana do ministério de Jesus. Jesus está fazendo a sua última viagem. E nessa viagem que Jesus está fazendo para Jerusalém, ele manifesta o desejo de pousar, de se hospedar entre os samaritanos. Ele dá então uma tarefa aos seus discípulos de entrarem na aldeia deles, na aldeia dos samaritanos, a fim de prepararem uma pousada. Mas diz a Bíblia que os samaritanos vão rejeitá-lo, não vão permitir, porque Cristo mostra no seu semblante a intrépida decisão de ir a Jerusalém. Estava estampado na face dele. É óbvio que quando a Bíblia diz isso, a Bíblia não está dizendo que Jesus foi rejeitado por ser Jesus. Ele foi rejeitado aqui por ser um judeu. Até então, a identidade de Jesus para os samaritanos ainda estava vedada, ainda não fora revelada para eles. Mas eles vão rejeitá-lo por uma questão de preconceito. Não querem. Ele é um judeu, ele está indo com decisão para Jerusalém. Mas eu chamo a sua atenção para esse fato. Jesus mostrava no seu semblante a intrépida decisão de ir. Embora ele soubesse tudo o que lhe aguardava em Jerusalém, todo o sofrimento, todo o desprezo, ele ainda assim marchou para lá com intrépida decisão. Ele está firmado no desejo de entregar a sua vida no Calvário. Então, depois da rejeição dos samaritanos. O segundo fato que está aqui antecedendo e justificando essa declaração de Lucas é a inconsequência dos homens. Nesse caminho diz que Jesus é abordado por 3 candidatos ao discipulado. Na verdade, um deles vai se apresentar dizendo: seguir-te-ei por onde quer que fores. Ele está desejoso de ser um discípulo, mas ele não está consciente dos perigos e das implicações que significa seguir a Jesus. E é maravilhoso que Jesus não engana, Jesus não esconde as implicações desse discipulado. Ele disse: as raposas têm seus covis e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus vai dizer para esse candidato que ele precisa considerar a seriedade. Há pessoas até que sonham em ser missionários, em serem pastores, em servirem na linha de frente, mas muitas delas não consideraram ainda o preço que se paga por isso. Jesus disse que as aves dos céus e também as raposas eles têm mais conforto, muitas vezes, do que aqueles que estão servindo na linha de frente. Esse é o primeiro candidato. O segundo aparece e Jesus o chama: segue-me. Mas ele disse: eu preciso primeiro sepultar o meu pai. Essa é uma declaração que a gente precisa considerar de forma contextual. Por que impedi-lo de sepultar o pai? Se o pai morreu, ele precisa ser sepultado. Por que Jesus reage mal ao que ele está dizendo? Jesus reage mal não pelo fato de seu pai ter morrido, porque o pai ainda não tinha morrido. Ele está dizendo para Jesus: o meu pai é uma pessoa idosa, e eu preciso ficar junto do meu pai até que ele morra. Depois que eu o sepultar, eu estarei pronto para segui-lo. Ou seja, eu quero segui-lo, mas não agora. Eu quero segui-lo, mas em um tempo futuro, depois que resolver essa questão familiar. Então Jesus vai dizer isso a ele: deixa os mortos sepultar os seus mortos.
Esse é o contexto dessa declaração. O terceiro candidato também se apresenta voluntariamente, dizendo: seguir-te-ei, mas deixa primeiro eu despedir-me daqueles que estão em minha casa. E aqui a ideia é de alguém que está querendo seguir a Cristo, mas com o coração dividido. Ele olha para a sua terra, ele olha para a sua família, ele olha para aquilo que ele vai deixar para trás. Ele disse: eu quero seguir, mas ao mesmo tempo eu estou com o meu coração muito dividido em ficar aqui junto dos meus. Por isso que Jesus vai dizer a ele: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o serviço de Deus. Quando o Senhor dá uma tarefa, a gente olha apenas para frente, esquece de tudo que fica para trás, assim como Abraão, quando foi chamado por Deus para a sua grande tarefa e se tornou o pai da fé. Hoje nós vamos olhar para as implicações desse texto. E eu separei algumas lições que falam sobre a missão dos 70. A primeira delas, a autoria da missão. Olha comigo o verso 1. Depois disto, o Senhor designou. Quem foi que designou? Foi o Senhor Jesus Cristo. A ordem partiu dele. O comissionamento partiu dele. E quando a ordem vem de Jesus, não cabe a nós nenhum tipo de desculpa, não cabe a nós nenhum tipo de adiamento, senão obedecer a sua ordem. E agora pense comigo nisso. Que grande privilégio receber de Jesus uma tarefa. Que grande privilégio da nossa parte sermos designados por Ele para uma obra. E note que a palavra designar aqui indica uma nomeação oficial. Essa era a palavra que se usava para se credenciar uma pessoa para uma tarefa muito importante. Isso significa que pregar o Evangelho, estar na linha de frente pregando, anunciando, é algo de grande envergadura na vida de um servo do Senhor. Então a primeira coisa que você deve olhar aqui é a autoria. De onde parte essa ordem? O discípulo não é aquele que simplesmente se voluntaria, mas é alguém que foi designado por alguém que tem muita autoridade, a maior autoridade do universo. E a implicação disso é que quando alguém rejeita a mensagem deste que foi designado pelo Senhor, diz o Senhor que quando rejeita a sua palavra, não é a sua palavra que está rejeitando, mas a palavra do próprio Deus. A segunda coisa que a gente pode olhar aqui é o alcance da missão. Depois disto, o Senhor designou outros 70. Aquela pergunta que a gente tem que fazer: por que não 40? Por que não 50? Por que não 60? Por que especificamente 70? Você sabe que o número 70 ele tem uma grande importância numerológica para os judeus. 70 era o número de anciãos que foram eleitos para auxiliar Moisés na sua missão no deserto. Números capítulo 11, verso 16. 70 anciãos estavam ali auxiliando Moisés para aliviar a carga que estava sobre ele. 70 era o número dos membros do Sinédrio, a mais alta corte de Israel. Mas 70 também eram as nações do mundo de então. Nos dias de Jesus se entendia que o mundo era formado por 70 nações. E aqui está o objetivo, talvez, de Jesus e de Lucas, em enfatizar que a obra de missões é uma obra de cunho universal. É para todas as nações. Aliás, é importante notar que quando a Bíblia diz outros 70, a Bíblia não está dizendo que houve mais 70 antes enviados. Está apenas distinguindo. Quando aproximadamente 6 meses antes, Jesus havia enviado os 12 apóstolos para anunciar o Evangelho à casa de Israel. Os 70, que agora estão sendo designados, os outros 70, eles estão sendo designados para irem às cidades gentílicas por onde Jesus passaria. Ou seja, mostrando que a missão de Jesus não era uma missão dada apenas para a casa de Israel, mas para todos os povos, para todas as pessoas de todas as etnias. Esse é o objetivo do número 70 aqui.
indicar a universalidade, indicar que a obra de missões ela se volta para o mundo inteiro, e essa é a nossa responsabilidade, levar o evangelho a todos os cantos do mundo. A terceira lição que a gente deve olhar aqui é a sinergia da missão. Sinergia é uma palavra nova no contexto geral, mas o conceito não, o conceito é antigo. Se você ler, por exemplo, Levítico 26, verso 8, a Bíblia diz que 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão a 10.000. Se você usar o princípio lógico, se 5 perseguem a 100, 100 deveria perseguir a 1.000. Mas diz a Bíblia que 100 vão perseguir a 10.000. Mostrando que quanto mais gente unida, mais realizações serão feitas, mais esforços serão colimados. Esse é o aspecto da sinergia. 1 faz uma obra, 2 fazem muito mais, estando juntos, solidários. E esse é o aspecto que está aqui. Eclesiastes 4, versículo 9, a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. A Bíblia já mostra isso desde o Antigo Testamento. E agora Jesus, na sua tarefa, na sua missão confiada, ele vai enviar de 2 em 2, mostrando que essa é uma obra cooperativa. Nós não fazemos a obra de Deus solitariamente, fazemos solidariamente. Nós fazemos essa obra em cooperação. E sabe por que é importante ser 2? Porque o que você não tem, eu tenho. O que eu tenho, você não tem. Saia com uma pessoa para evangelizar ao seu lado. E você vai ver que a pessoa que está evangelizando ao seu lado, ela tem capacidades que você não tem e que você tem capacidades que ela não tem. A dialética é diferente, a abordagem é diferente, as características são diferentes. 2 pessoas se completam melhor na tarefa. E nós precisamos aprender a fazer a obra de Deus de forma cooperativa. E lembrar que de 2 em 2 indica que eles não estão competindo, eles estão cooperando um com o outro na realização dessa tarefa. A quarta lição que a gente tem aqui é acerca do labor dessa obra. Verso 1 e o verso 2, Jesus diz: depois disso designou o Senhor outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência. Note que é grave o que Jesus vai falar. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Essa é uma obra que exige muito trabalho, exige muita dedicação, exige bastante esforço, porque a tarefa envolve o mundo, envolve conquistar pessoas do mundo inteiro. Ele está enviando para a seara. E a pergunta que você deve fazer é: qual é o tamanho da seara? Mateus capítulo 13, versículo 38, diz que o campo é o mundo. Esse é o tamanho da tarefa que o Senhor nos confiou. Mas embora o campo seja grande, os trabalhadores são poucos. E aqui uma recomendação que Jesus nos faz e que a gente tem andado um tanto esquecidos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quem é que manda trabalhadores? O Senhor. Os seminários podem preparar, as faculdades teológicas podem burilar, podem lapidar o candidato, mas o envio é de Deus. É Deus que comissiona, é Deus que vocaciona. A tarefa de enviar é dele. E é a ele que nós devemos orar. E aqui olha para mim, por favor. Quando nós rogamos ao Senhor da seara para que ele mande trabalhadores para a sua seara, a nossa oração não é para sensibilizar o coração de Deus, é para sensibilizar o nosso. Você sabe que se existe uma coisa que transforma a vida de um crente, é a oração. Enquanto nós oramos, nós somos transformados. Enquanto nós oramos, Deus vai trabalhando em nós. As pessoas que mais oram, as pessoas que mais se dedicam à oração, são as pessoas nas quais Deus está trabalhando muito mais do que naquelas que não oram.
Então, quando nós rogamos ao Senhor da seara, nós estamos orando não para mover o coração de Deus, mas para que Deus mova o nosso próprio coração. E aqui um detalhe importante. Muitas vezes, quando a gente faz essa oração, Deus faz com que essa oração ela repercuta dentro da nossa própria casa. E eu vou dar aqui 2 exemplos já bem conhecidos de vocês. O primeiro exemplo de Billy Graham, considerado o maior evangelista da história mundial. Aos 16 anos de idade, ele disse que seu pai e alguns homens da igreja se reuniam para orar, pedindo a Deus para levantar entre eles um pregador que pudesse impactar a América e pudesse impactar o mundo. Eles imaginavam que entre aqueles homens da igreja, Deus ia vocacionar alguém. E enquanto eles estão orando, Deus está falando ao coração do filho de um deles, que se chamava Billy Graham. Aos 16 anos de idade, Deus vai ouvir a oração daqueles homens, não chamando a um deles, mas chamando ao filho de um deles, para que se tornasse o maior evangelista da história. Roguem ao Senhor da seara, orem ao Senhor da seara, e possivelmente Deus vai fazer essa oração alcançar ressonância dentro da sua própria casa. O segundo exemplo é o exemplo de Russell Philip Shedd, talvez um dos maiores exegetas do Novo Testamento, a quem Deus convocou à sua presença há pouco. Ele disse que sua mãe, apesar dos 11 filhos que tinha, estava sempre orando por missões, sempre orando pelos missionários, e sempre que algum missionário era chamado para ir pregar em sua igreja, seus pais faziam questão de hospedá-lo em casa. Vivendo nessa ambiência e conhecendo tudo isso, a oração de sua mãe foi ouvida. Todos os seus 11 filhos Deus chamou e os espalhou pelo mundo como missionários. Quando nós amamos a obra, quando nós oramos ao Senhor da seara, Deus faz com que o nosso coração seja movido para servir a Ele. Comece a orar. Quem sabe Deus não vai chamar seus netos, Deus vai chamar seus filhos, Deus vai chamar as suas gerações pósteras. O fato é que nós temos poucas vocações hoje, porque nós oramos pouco, e porque oramos pouco, Deus não pode mover o coração nosso para fazer a sua obra. Então, esse é o labor da obra, porque a obra é pesada. Precisamos de muitos trabalhadores para a realização dela. Em quinto lugar, olha comigo, os riscos desta missão. Jesus é de uma honestidade muito grande. Verso 3. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. O que Jesus está dizendo? Essa missão é perigosa. Essa missão é dificílima. Essa missão pode implicar, inclusive, na vossa morte. Jesus não esconde os perigos. Aliás, se você olhar para a missão que Jesus realizou, Jesus lidou com muitos inimigos que tramaram sua morte e que, por fim, o levaram à cruz, embora a cruz fosse uma agenda e um projeto de Deus na sua caminhada. O fato é, ninguém pode abraçar essa obra sem considerar os perigos que ela implica. Há muitas pessoas que sonham em serem missionários porque imaginam assim uma coisa muito romântica do campo missionário. E muitas delas, ao se depararem com o campo, meses depois precisam retornar porque é constatado que não estavam prontos para enfrentar os perigos e os rigores desta obra. Essa é uma obra perigosa, disse Jesus. E note que ele não envia aos lobos, ele envia para o meio dos lobos. Ele disse que em todo lugar que a gente for pregar, nós vamos encontrar pessoas perigosas. E lobos são aqueles que têm garras, são aqueles que têm dentes afiados, que podem destruir. Ou seja, no meio daqueles para quem vocês vão pregar, vocês vão encontrar situações bastante perigosas. A data vênia, olha o relato do apóstolo Paulo, olha o relato dos apóstolos, o quanto eles sofreram em cada cidade por onde passaram. Pessoas sempre se levantavam contra a mensagem. A realização dessa obra é uma realização que implica em muitos perigos. Isso quer dizer que essa é uma obra que não é para covardes, mas para gente corajosa. Aliás, isso me faz lembrar de um grande líder da libertação da Itália, Giuseppe.
ele disse para seus soldados, eu vou sair de Roma, não prometo a vocês hospedagem, alimento, cabana, eu ofereço a vocês frio, fome e até perigos e até mesmo a morte. Aquele que estiver pronto a lutar do meu lado, siga-me. E então milhares de italianos se colocaram ao seu lado e lutaram pela libertação do país. A pergunta que a gente faz diante da história da libertação e da independência da Itália é: será que os seguidores deste Senhor eram mais corajosos do que aqueles que seguem a Cristo? Porque Cristo não está oferecendo também conforto, mas luta, muita disposição e perigo de morte. Mas a causa de Jesus vale a pena. Vale a pena todos os riscos que ela enseja para cada um de nós. Sexto, a segurança da missão. E eu gosto desse ponto, irmãos. Eu gosto porque esse ponto é o ponto que me toca. Há pessoas que temem servir a Deus, que temem se apresentar como candidatos para serem pastores ou para serem missionários, porque ficam receosos de não terem o suficiente e terem a provisão necessária para a sua própria manutenção. E aqui há um princípio que eu quero que você guarde no seu coração, porque é um princípio que eu guardo no meu. A quem Deus chama, Deus cuida. Se Deus chamar você para uma obra, não tenha preocupação em obedecê-lo, porque Deus vai prover as suas necessidades vitoriosamente e providencialmente. Deus nunca deixa na mão aqueles que o obedecem. Note o que Jesus vai dizer àqueles a quem ele está chamando. Verso 4. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Note que no verso 4 existem 4 recomendações, mas 3 delas envolvem a fé, que são exatamente essas. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias. O que Jesus está dizendo aqui? Primeiro, o que significa a bolsa? A bolsa era o lugar onde o viajante, o peregrino, colocava o dinheiro para a viagem. Jesus está dizendo, não se preocupem com o dinheiro. Dinheiro pode ser importante, mas dinheiro não é a razão e o motor que move o crente. Deus vai prover a necessidade. Eu vou cuidar de você. Eu vou suprir sua necessidade. Nós temos aqui neste auditório uma jovem que está levantando recursos para ir à Colômbia. Se Deus a chamou, se Deus a convocou, se Deus tem essa tarefa para ela, fique tranquila, porque os recursos Deus vai prover. Porque Deus nunca chamou ninguém para deixar este alguém no meio do caminho. Eu sou a prova viva disso. O Senhor disse também, não leveis alforge. Alforge era o lugar onde se levava a comida, a provisão da viagem. Jesus disse, não se preocupem com isso, não levem bagagem desnecessária, não se preocupem com o alimento pelo caminho. Eu vou cuidar, eu vou suprir, eu vou satisfazer as necessidades suas. Não levem também sandálias. Não que eles devessem andar descalços, mas não deveriam se preocupar com um calçado extra, porque até dos pés Deus ia cuidar. Deus cuida da necessidade daquele a quem ele chama. Deus supre a necessidade daquele a quem ele convoca para uma obra tão importante quanto esta. Eu já vi muita gente recuar. Eu sou pastor há quase 36 anos. Já vi gente sendo chamado para a obra de missões, mas disse, pastor, do que eu vou viver? Pastor, eu tenho medo de passar fome no campo missionário. E eu sempre digo, eu sou o testemunho vivo de que quando Deus chama alguém, Deus não deixa esse alguém na mão. Nunca passei fome. E Deus não vai deixar que você passe. Mas muita gente recua, mesmo diante dessa realidade. Essa é a segurança. Deus chamou você, Deus vai cuidar de você. Deus vai suprir sua necessidade. Deus não vai deixar você à deriva no meio do mar. Ele vai guiar você de uma forma toda especial e com um grande cuidado. Em sétimo lugar, a urgência dessa obra. O Senhor ainda no verso 4, depois de fazer 3 recomendações que envolvem a fé, ele faz uma última recomendação. A ninguém saudeis pelo caminho.
O que Jesus quer dizer com isso? Que enquanto a gente prega, a gente deve ser mal educado, que o pregador do evangelho ele tem que ser descortês, não pode cumprimentar ninguém pelo caminho. A questão aqui não é essa. A questão aqui não é de falta de educação. A questão aqui é de urgência na tarefa. Você sabe que as saudações orientais, elas eram cerimoniosas demais, eram longas demais. Quando eles se encontravam pelo meio do caminho, eles demoravam muito naquelas longas saudações, cheias de salamaleques, mas na verdade o que Jesus quer é que eles sejam muito breves, porque eles têm uma tarefa para desenvolver. O que Jesus está dizendo aqui é que não tem tempo para ser perdido, nem mesmo com saudações. Tem uma mensagem do rei para ser entregue às pessoas e eles não podem perder tempo no meio do caminho. Dr. Oswald Smith disse que a nossa geração só pode alcançar a nossa geração. Nós não podemos alcançar a geração que passou, porque essa já morreu. Não podemos alcançar a geração que vem, porque nós estaremos mortos. Nós só podemos alcançar a nossa geração. E se nós não alcançarmos a nossa geração, ela vai se perder. O que Oswald Smith está dizendo para nós é que essa é uma tarefa urgente. Nós não temos tempo para perder. E quantas vezes temos demandado muito tempo com tanta coisa, esquecidos de que temos uma tarefa para nos desincumbirmos. William Carey Taylor disse que quando estava em sua viagem e chegando ao campo missionário, descendo do navio, ele viu um moço que caiu no mar. E ele gritou aos marinheiros e às pessoas que estavam próximas, dizendo: salvem o moço! E alguém, percebendo que ele era de uma outra nacionalidade, provavelmente com muitos dólares no bolso, disse assim: eu salvo o moço se o senhor me der $10. Ele disse: eu dou os $10. E então começaram a fazer um tipo de negócio, de um leilão. Eu salvo o moço se me der $20, eu dou $20, mas salve o moço. E ficaram regateando, aumentando o valor, até que o moço morreu afogado. Muitas vezes, enquanto a gente discute, as pessoas estão morrendo, estão perecendo, estão indo para o inferno, nós não temos tempo para perder, temos uma tarefa de salvar o moço. O moço precisa ser salvo imediatamente. Essa é a tônica da obra de missões e a recomendação que Jesus faz nesta palavra. Em oitavo e antepenúltimo, o conteúdo da missão. Não é apenas pregar o evangelho, mas o que pregar. Quando o Senhor nos confia uma tarefa, Ele também nos confia a mensagem que deve ser entregue. Olha comigo o verso de número 5. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Nós vamos pregar juízo, porque se você olhar comigo lá o verso 13, diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se você olhar o verso 15, você vai encontrar lá: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura ao céu, descerás até ao inferno. Se você olhar comigo o verso 10, diz assim: quando porém entrardes numa cidade, não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. A missão nossa envolve juízo. Nós vamos pregar juízo. Mas antes de pregarmos juízo, nós temos uma mensagem para o mundo. E a mensagem é essa, é de paz. Paz seja convosco. E somente se a paz for rejeitada, é que nós devemos pregar o juízo contra aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é de paz. Paz entre os homens e paz entre os homens e Deus. Porque a nossa amizade com Deus ela é restabelecida quando nós cremos em Jesus Cristo. E então existe a verdadeira paz. E em penúltimo lugar, em nono lugar, o poder da missão. Verso 9, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando o Senhor envia alguém, o Senhor capacita esse alguém. Quando o Senhor chama alguém, Ele dá poder a esse alguém para fazer a sua obra.
Não adianta você vir aqui e dizer assim, mas eu sou uma pessoa assim, eu sou encabulado, eu sou uma pessoa tímida, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Deus sabe quem você é. Deus sabe suas limitações. Nós recebemos aqui o pastor Jeremias Bento, reitor do Seminário do Norte, no Seminário Batista do Norte, e ele, quando esteve aqui, ele compartilhou conosco o momento em que ele se apresentou à Faculdade Batista Teológica de São Paulo para ser preparado. O pastor Paternostro, que o entrevistou, depois de entrevistá-lo, disse assim, você é uma pessoa muito tímida. Olha, eu tenho uma recomendação para você, você não serve para ser pastor. Melhor você ser comerciante, vai procurar outra coisa, mas para pastor você não serve. Mas Deus o havia chamado. E quando Deus chama, e de fato ele era uma pessoa encabulada, Deus capacita. Jeremias Bento hoje é uma das maiores referências no meio batista como pastor e também como professor. Deus sabe quem você é. Quando Deus chama você, Deus também dá poder para você. Eu vou dar poder para vocês curarem os enfermos. Eu vou revestir vocês de poder. Aquilo que vocês não podem fazer por si mesmos, eu vou fazer, diz o Senhor. Deus, ele dá poder e ele faz isso também para evidenciar a respeito de quem nós estamos pregando e na autoridade de quem estamos pregando. Porque veja comigo o verso 9. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Essa expressão, o reino de Deus está próximo, e ele está se manifestando a vocês, ela pode fazer pouco sentido para nós, mas ela fazia muito sentido no primeiro século, sobretudo para os judeus, porque eles estão na expectativa de que o Messias vai aparecer. A cura dos enfermos é uma prova evidente de que o Messias estava próximo, de que o Salvador estava próximo. É por isso que eles precisavam evidenciar a autoridade desse reino. E por último, o regozijo da missão. Olha comigo o verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Os demônios se submetem pelo teu nome. Isso significa que a autoridade do pregador não procede dele, procede do Senhor. É pelo nome do Senhor que fazemos a sua obra. É no poder do Senhor que fazemos o seu trabalho. Mas diz aqui o texto, que embora os discípulos tenham sido enviados para uma missão perigosa, sem levar bolsa, sem levar alforjes, sem levar sandálias extras, com todos os perigos e as implicações desta obra, quando eles voltaram eufóricos dessa missão, porque eles disseram, Senhor, até os demônios se nos submetem. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus tem uma carreira vitoriosa para aquele a quem Ele chama. Deus não chama você para fracassar. Deus não chama você para ficar envergonhado diante do inimigo. Deus chama você para triunfar sobre o diabo e toda a sua hoste. E aqui diz o texto que os demônios estão se submetendo pela autoridade do nome de Jesus. Ou seja, por onde eles passam, eles estão fazendo diferença. Não apenas cura física, porque cure as doenças, mas também cure as doenças espirituais, porque os demônios precisam ser expulsos. E se existe uma obra, e presta muita atenção no que eu vou falar aqui, se existe uma obra que conspira contra o reino de Satanás, é a obra missionária. Por que vocês acham que é muito difícil mobilizar as igrejas para fazer a obra missionária? Porque existe uma resistência do mal. O diabo sabe que quando os missionários chegam, o reino dele é abalado. Os demônios são expulsos. Por isso que nós temos que orar por missões, temos que contribuir para missões, para fazer essa obra avançar, para que o reino de Satanás seja derrotado. Mas agora note, a Bíblia diz que os discípulos voltam eufóricos daquela missão. Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. O que Jesus diz para eles? Jesus disse assim, eu via Satanás cair como um relâmpago. Por que Satanás caiu?
Caiu por causa do seu orgulho. Orgulho, diz a Bíblia, principia a queda. Quando você obter qualquer sucesso no trabalho, quando você tiver qualquer êxito na tarefa, não se orgulhe. Não foi por sua causa, foi pelo nome do Senhor que isso aconteceu. Não deixe o orgulho entrar no seu coração dizendo assim, veja como que eu sou uma pessoa boa, se não fosse eu, isso aqui não tinha acontecido. No dia que você permite o orgulho, você está pronto para a queda, porque Satanás caiu por causa do seu orgulho. Jesus disse, em vez de vocês se alegrarem por aquilo que vocês fazem para Deus, se alegrem por aquilo que Deus faz por vocês. Alegre-se antes por terem os seus nomes escritos aonde? No céu, no livro da vida. Mais do que ficarem contentes porque os demônios são expulsos, fiquem alegres por terem seus nomes arrolados no céu. E aqui, olha para mim, eu vou terminar. Quais eram os nomes desses 70 discípulos que foram enviados por Jesus? Uma caixa de bombom para quem souber. Ninguém sabe. Eram anônimos. Diferente dos 12. Os primeiros 12 que foram enviados, nós conhecemos seus nomes, eram os 12 apóstolos. Mas ninguém sabe o nome desses 70. Você não sabe, eu não sei, mas Deus sabe, porque seus nomes estão arrolados no livro da vida. Talvez o mundo não saiba quem você é, mas Deus sabe. E mais importante do que fazer coisas para Deus é alegrar-se por aquilo que Deus fez por você, porque Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Desafio para nós nesse dia, no amor do Pai, vamos completar a missão. A missão precisa ser completa. O mundo precisa conhecer Jesus Cristo. Coloquemos nossos bens, nossos talentos, nossa vida no altar do Senhor para servirmos a Ele. Quem sabe a gente não tem aqui neste auditório um moço, uma moça disposto a servir a Deus na linha de frente, apesar de todos os perigos. Quem sabe Deus não tem chamado você para essa tarefa e você tem recuado dizendo, eu fico com medo de ser missionário. Se Deus mandar você mesmo para o lugar mais perigoso do mundo, Deus vai cuidar de você lá, porque Deus sempre cuida daqueles a quem Ele chama. Fiquemos em pé, todos nós, vamos orar uma vez mais, pedindo a Deus a sua bênção para a vida de nossa igreja. E a grande oração que a gente tem que fazer é para que Deus transforme a Igreja Batista Cristo Salva numa agência missionária. Não apenas numa igreja que levanta recursos para enviar para a obra, mas uma igreja que possa testemunhar o envio de seus membros, de jovens daqui vocacionados, para irem servir a Deus nos lugares mais diversos do mundo. É aí que a igreja se transforma numa grande agência. E eu peço a Deus que Ele faça isso. Curve a sua fronte. Ó Deus, Jesus mandou que rogássemos ao Senhor. Que rogássemos ao Senhor da seara. Ó Deus, nós reconhecemos que essa tarefa é grande. Reconhecemos também que os trabalhadores são poucos. Mas pedimos por Tua graça e por Tua misericórdia, que o Senhor desperte no nosso meio jovens vocacionados para esta obra. Moços que possam servir ao Senhor com o melhor de sua saúde, o melhor de seus anos, o melhor dos seus talentos, para fazer Cristo conhecido nos lugares mais distantes desta terra. Ó Deus, abençoa, que Teu Espírito Santo faça essa obra, trabalhe no coração e sensibilize. E a nós que possivelmente não podemos ir, desperta-nos para orar e clamar ao Senhor pelas vocações e sensibiliza o nosso coração, para que o nosso bolso se abra, para contribuirmos efetivamente em favor desta causa. Abençoe, ó Deus, a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Abençoe, ó Deus, os mais de 1000 missionários espalhados pelo mundo. Abençoe suas famílias. Capacita-os dia após dia. E levanta outros, Senhor, para irem aos lugares onde ainda o Evangelho não chegou. Dá-nos a Tua bênção e ajuda-nos
a apressarmos a vinda de Jesus Cristo enquanto Ele não vem. É a oração que eu faço em concordância com os meus irmãos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.